A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, família, casa e ministério. Neste vídeo de hoje iremos abordar um assunto muito relevante, de extrema importância nos dias em que vivemos. Pois bem sabemos, bem verdade é, que a cada dia que se passa, mais o pecado, a iniquidade e a transgressão têm se aumentado no mundo corrompido. E este mundo, que já está corrompido, jaz no maligno, anseia, deseja corromper aqueles que estão andando no caminho da verdade. Queridos, neste vídeo de 5 minutos de reflexão de hoje, iremos abordar uma passagem que se localiza no livro segundo escreveu o apóstolo Paulo, livro de Filipenses, a igreja que se localizava em Filipos. Livro de Filipenses, capítulo de número 2. Vamos estar lendo os versículos de número 14, 15 e 16, que assim vão nos dizendo: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Glória a Deus. Queridos irmãos e ouvintes, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola, a sua carta à igreja macedônia de Filipos, era uma igreja que se localizava em uma cidade cujo nome era Filipos, uma cidade que se localizava na Macedônia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Filipenses, a igreja de Cristo que estava implantada na cidade de Filipos, em primeira instância, nos relata, nos primeiros versículos do capítulo de número 2, acerca da humildade com que todo cristão, se dirigindo aos filipenses, a igreja de Cristo, deve se portar e se comportar. O apóstolo Paulo, falando acerca da humildade, utiliza o exemplo de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que o Pai o deu um nome que é sobre todo nome. O apóstolo Paulo, se referindo à humildade com que os filipenses deveriam se comportar, utiliza o exemplo de Cristo, que é o maior exemplo de humildade existente. Jesus sendo Deus, Jesus possuindo a glória de Deus, Jesus sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma de carne, vivendo em carne e osso, morrendo para que nós pudéssemos ter a vida. Ou seja, ele deixou a sua glória celeste, descendo até a forma de servo, de homem, para salvar as nossas vidas. Em primeira instância, o apóstolo exorta os filipenses a que fossem humildes, a que agissem com humildade, a que se importassem com as necessidades de seus irmãos. E dando extensão ao discurso que ele já havia levantado em sua epístola, ele escreve os versículos qual nós lemos, exortando os filipenses a fazerem todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que eles, em outras palavras, pudessem ser ou sejassem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual os filipenses resplandeciam como astros no mundo, retendo, guardando, se assegurando na palavra da vida, em outras palavras, a palavra da vida, para que no dia de Cristo o apóstolo pudesse se gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Sabe que, em outras palavras, o apóstolo estava dizendo? Ele estava dizendo para que os filipenses, quando agissem, quando fossem efetuarem as suas obras, eles não agissem segundo murmurações e nem contendas, para que eles se tornassem, para que eles pudessem ser irrepreensíveis, inculpáveis, filhos de Deus, brilhando como astros
ímpios, no meio de uma geração perversa. O apóstolo Paulo aqui está nos dando acesso à palavra que ele estava ministrando ao coração dos filipenses. O apóstolo Paulo estava trazendo o mesmo exortamento, a mesma exortação de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, do versículo de número 13 em diante. Jesus exortou os discípulos quanto a eles serem sal da terra e luz do mundo. Talvez você não esteja entendendo, mas o seu propósito como jovem cristão, o seu propósito como representante de Cristo, seja onde quer que ele te depositar, é brilhar em suas obras, é agir de maneira digna como um cristão deve agir. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, em outras palavras, vocês precisam reter a palavra, pois retendo a palavra, eles conservariam a posição de astros, de luzes resplandecentes no meio da escuridão, da corrupção, do pecado que está no mundo. Ou seja, o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Filipos a que eles estivessem na posição, a que eles agissem de forma digna, a que eles agissem de forma a resplandecer e representar o nome de Cristo em todas as suas atitudes. A palavra do Senhor vem de encontro conosco nesta tarde. O Senhor está comunicando com a sua igreja nesta tarde que Ele quer que nós sejamos referenciais de fé. O Senhor nos levantou para pregarmos a sua palavra, seja onde quer que Ele nos depositar. O Senhor nos levantou para levarmos o seu evangelho em forma de obras, em forma de palavras, em forma de atitude. Nós devemos resplandecer a luz de Cristo, mesmo até sem palavras. Se nós não recebermos o acesso, se nós não recebermos a oportunidade de falar, as nossas obras, Cristo, usando as nossas vidas, comunicará a sua palavra àqueles que estão dispersos. Eu não sei como você tem se portado ou se posicionado no meio desta geração, mas a palavra de Deus para a sua vida nessa tarde é: se posicione e se coloque na posição que eu te confiei, pois estando na posição que eu te confiei, eu te farei, através da sua atitude, através do seu comportamento, através do seu falar, do seu pensar, do seu agir, alcançar vidas. Deus não depende de nós para pregar, Deus não depende de nós para levar a mensagem do seu evangelho, mas Ele quer contar conosco, pois somos os filhos da promessa, somos a geração que Deus levantou para não nos conformarmos com o padrão deste século. Por isso, resista, não se dobre, se mantenha na posição e Deus te fará brilhar no meio desta geração corrompida. Em que posição? Na posição de um servo fiel, na posição de um filho de Deus, na posição de luz do mundo, de sal da terra. Deus te fará fazer a diferença, mas se mantenha na posição. Amém, igreja? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Não se dobre ao sistema, mantenha-se fiel ao Senhor, mantenha-se fiel à posição que Deus te colocou. Jamais saia da posição que Deus te confiou, e Deus te fará ser a diferença no meio desta geração. Que Deus possa abençoar grandiosa e poderosamente as nossas vidas, e que possamos ser cheios da sua graça, do seu poder, da unção que há no Santo Espírito de Deus, para que possamos levar a mensagem do Evangelho a toda criatura e cumprir o nosso chamado, em nome do Senhor Jesus. Amém?